Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 28 de julho, nós estamos com um alimento diário essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 16, a obra de Deus é administrada pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, Deus ele tem uma obra, Senhor Jesus, e ela precisa ser realizada, ela precisa ser operada e terminada. E quem vai fazer isso é o Espírito. Nós precisamos nos encher do Espírito, não para que nós usemos o Espírito, mas para que o Espírito nos use. Ele é que está no comando. Ó Senhor Jesus, Ele que está à frente de todas as coisas, Ele que realmente está colocando todas as coisas, Senhor Jesus, debaixo da sua própria responsabilidade. E aqueles que realmente querem viver diante do Senhor também vão tomar essa responsabilidade de ser um com o Espírito. O Senhor está nos chamando, Senhor Jesus. Ele deseja nos usar e para isso Ele está nos preparando, Senhor Jesus. E Ele mesmo está nos escolhendo na hora que Ele precisa. Ó Senhor, o que a gente precisa realmente é perceber, né, que é o Espírito que está estabelecendo todas as coisas. Não deve haver ambição em nós, não deve haver ciúmes, mas em nós deve sempre haver o coração de humildade. Senhor, a gente percebeu, olha, Deus ele deseja me usar, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de servir. Nós precisamos ser obedientes, simplesmente dizendo sim e amém, para aquilo que o Espírito, para aquilo que o Senhor tem determinado. Ó Senhor Jesus, essa é a maneira da gente realmente participar da sua obra, da sua vontade e também de sermos guardados nele. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 13, do versículo 9 ao 14 e o versículo 46. Ó Senhor Jesus. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Atos capítulo 13, versículo 43. Ó Senhor Jesus. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Servir sob a determinação do Espírito. Ó Senhor Jesus. A obra que Deus realiza na terra está sob a responsabilidade do Espírito, como se pode ver no livro de Atos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Antes, quando li esses versículos, eu me perguntava: como o Espírito Santo fala? Quando esses 5 profetas e mestres da igreja se reuniram, certamente o Espírito usou alguém como porta-voz entre eles, uma vez que o Espírito habita em nós e fala em nosso interior. Assim,
quando um deles, usado pelo Espírito, disse isso, houve uma confirmação imediata no coração dos 5 e, por consequência, prontamente houve um eco dentro dos que ouviram. Amém. É isso mesmo. Eu confirmo. É o Espírito falando. Ao final do versículo, vemos que o Espírito Santo tem uma obra e precisa operá-la e terminá-la. Ó Senhor Jesus. Continuando em Atos. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Depois de separar Barnabé e Saulo para a obra, o Espírito Santo os enviou para Chipre. Nessa época, as embarcações que navegavam no mar Mediterrâneo eram muito precárias. Então, com Barnabé e Saulo não era diferente. Eles devem ter passado por maus bocados, inclusive risco de naufrágio. Ó Senhor Jesus! Quando o navio deles chegou a Salamina, atravessaram toda a ilha, indo até Pafos, e de lá navegaram para Perge da Panfilha. Nessa altura, João Marcos, o jovem que Barnabé levou, não aguentou os sofrimentos da viagem e voltou para Jerusalém, onde sua mãe morava. Barnabé e Saulo, porém, atravessaram Perge e foram para Antioquia da Pisídia, uma província romana vizinha da província da Galácia. Ó Senhor Jesus! Em Antioquia da Pisídia, o Espírito Santo que estava no comando evidenciou o dom da palavra de Paulo. Leiamos. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Espírito Santo que vimos até aqui como o responsável por preparar a noiva, por escolher o vaso que ele quer usar, agora inverte a ordem. Antes era Barnabé e Saulo, agora Saulo e Barnabé. Como este estava no topo da lista, entre os 5, e Saulo no fim da lista, ao serem enviados, a ordem foi Barnabé e Saulo. A partir de Antioquia da Pisídia, o dom da palavra de Saulo, que possa ser chamado de Paulo, foi ressaltado pelo Espírito, colocando à frente de Barnabé. Ó Senhor Jesus! Vejamos algumas evidências da nova ordem do Espírito. Despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Notem que a ordem é Paulo e Barnabé. Isso deixa muito claro que o Espírito Santo é quem faz, coordena e gerencia essas coisas. Nesse mesmo princípio lemos: mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Esse versículo nos mostra que Paulo era quem falava. No versículo 46, novamente vemos a ordem, Paulo e Barnabé. Tal ordem foi estabelecida pelo Espírito, o administrador da obra. Ele administra sua obra da melhor maneira possível. Ó Senhor Jesus! Barnabé, por sua vez, não tinha o mínimo problema com essa inversão da ordem. Pelo contrário, respeitou a determinação do Espírito, pois em seu coração não havia ambição por posição. Não vemos Barnabé fazer nenhuma contestação, murmuração ou reclamação. Ele apenas servia debaixo da ordem e determinação do Espírito. Ó Senhor Jesus! Em nossos dias tem sido a mesma coisa. Deus é quem determina, por meio de seu Espírito, todos os arranjos em sua obra. Vamos apenas obedecer a essa ordem e tudo correrá bem. Se, entretanto, surgir qualquer problema de posição em nosso coração, seremos deixados de lado. Por isso, sejamos simples, dizendo sim e amém a toda a determinação do Espírito. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O que significa a ordem dos nomes Barnabé e Saulo e Paulo e Barnabé? Ó Senhor Jesus! Como deixou claro para nós a mendiado de hoje, né, que isso quer dizer que o Espírito que escolhia, né, quem é que ele ia usar, quem é que ele ia colocar à frente. Senhor Jesus! Primeiro, né, Barnabé ficou na frente, né, ele era ali entre os 5, né, o primeiro nome, portanto era o mais crescido em vida. E Saulo ali, né, Paulo, ele era o último. Senhor Jesus! A gente já viu, né, nos diários anteriores, né, que ele não parou de exercitar o dom, né? Foi ali, né, exercitando o Espírito no diante do Senhor, e chegou uma hora que o Espírito decidiu usá-lo. Ó Senhor Jesus! E é isso que tem que perceber. O Espírito é quem determina as coisas. Talvez você pode pensar: olha, eu falo melhor, Senhor Jesus, eu sei explicar as coisas melhor, mas de repente naquele momento Deus, ele não quer uma pessoa desse jeito, ele quer alguém que fale de repente de uma maneira mais simples. Ó Senhor Jesus!
Você precisa exercitar, né, o Espírito, obedecer o Espírito. A gente não está aqui ambicionando nada, não temos posição alguma, mas a gente está aqui realmente para obedecer o Espírito. Até mesmo a gente precisa obedecer o Espírito na hora de falar e também na hora de ficar calado. Ó Senhor Jesus, tudo a gente precisa fazer no Espírito. E com certeza, né, o Espírito vai abençoar a todos, os que falam e os que ouvem. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje, obedecer ao Espírito. É isso que a gente precisa perceber na palavra, né? Muitas pessoas querem estar cheias do Espírito para poder usar o Espírito. Senhor Jesus, né? Se encher o Espírito humano para poder usar o Espírito de Deus e tal. Senhor Jesus, mas a gente tem que ver realmente o caminho contrário, o caminho de humildade. Senhor, eu quero estar cheio do Espírito para quando o Espírito precisar, Ele poder me usar. Eu não quero usar o Espírito, eu quero ser usado por Ele. Senhor Jesus, é o Espírito que nos torna ousados, é o Espírito que nos enche de poder, que nos enche da vida de Deus. Não é segundo o nosso querer, mas segundo a necessidade do Senhor. Quanto mais humilde a gente se tornar, mais usado a gente vai poder ser e mais o Senhor vai poder avançar naquilo que Ele determinou. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós, né, que Ele realmente encarregou o Espírito. O Espírito é o servo mais antigo da casa, Senhor Jesus. Ele administra todas as coisas. A gente tem que perceber que precisa sempre haver esse princípio, né? Deus e o homem juntos. Por isso que o irmão logo no início mostrou para nós, né? Poxa, quem é que fala? Né? Ele tinha essa curiosidade. Como que o Espírito Santo falou? Né? Porque ali a Bíblia cita, né? Havia ali, tal, né? Os 5 irmãos ali, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Senhor Jesus, a Bíblia, né, coloca ele de maneira muito, muito clara. Disse o Espírito Santo. Senhor Jesus, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Né? O irmão ficou ali, Senhor, como que isso acontece? E através da experiência a gente vai percebendo, né? O Senhor usa uma pessoa, Ele levanta uma pessoa, Senhor Jesus. Né? E o Espírito, né, ele confirma a obra de Deus. Alguém levantou e todo mundo sentiu, né, no seu interior. Amém. É a obra de Deus, é a obra do Espírito. Então hoje na vida da igreja nós temos muitas ferramentas. Senhor Jesus. Nós temos um instituto, graças ao Senhor, né? A questão da pandemia. Muitas pessoas estão ficando em casa e estão conhecendo, né, o Instituto Vida para Todos, recebendo essa palavra riquíssima. Então, através da comportagem dinâmica, outra ferramenta, recebendo o alimento diário, recebendo os livros com a palavra atual. Senhor Jesus. O Avança Jovem, envolvendo os jovens. Tem ali o serviço das irmãs. Senhor Jesus. Né? Tem a rede de cuidado. Tudo isso para apresentar a palavra saudável. A gente não está promovendo pessoas, nós estamos promovendo a obra de Deus. Mas sempre vão ser usadas pessoas, porque Deus estabeleceu esse princípio. Deus e o homem juntos. O Espírito falou, Senhor Jesus. Ele falou e Ele confirmou no coração daqueles que estavam ali, naqueles que creram, que puderam dizer, amém, é isso mesmo. O Espírito está confirmando, é o Espírito que está falando. Ele tem uma obra, Ele precisa operar e terminar. Ó Senhor Jesus, é Ele que vai realizar todas as coisas. Eu não posso achar como muitos, né? Olha, eu vou ficar aqui e tal, eu vou me encher do Espírito e vou usar o Espírito para isso, para aquilo. Senhor Jesus, não é o Espírito que é a nossa ferramenta. Nós é que somos a ferramenta do Espírito. Senhor Jesus. Por isso que precisa se manter humilde. Senão a gente vai pensar, olha, é claro que o Espírito vai querer me usar, porque eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como os outros, não sou pecador. Ó Senhor Jesus, não, preciso manter humilde. O Senhor quis me usar. Eu já compartilhei minha experiência aqui, né? De uma vez estar na rua ali, pregando o Evangelho, e aconteceu uma situação e eu me senti inadequado diante daquela situação. Né? E aí eu fui diante do Senhor, falei, Senhor, não soube lidar com essa situação de maneira adequada. Senhor, me perdoa. Ó Senhor Jesus, por não ser, né, adequado. Né? Talvez o Senhor não quisesse me usar, talvez o Senhor quisesse usar uma pessoa mais adequada. Mas talvez a pessoa não quisesse, né? E aí o Senhor só tinha a minha e me usou, né? Mas não foi de maneira adequada. Ó Senhor Jesus, me perdoa, Senhor, por não ser adequado. Aí o próprio Senhor falou comigo, né? O Espírito falou comigo. Olha, você não está sendo usado aqui por mim, porque só sobrou você. Eu estou usando você porque eu quero usar você. Ó Senhor Jesus, isso para mim foi de muito encorajamento. Eu não estava ali por ser o mais adequado ou menos adequado, porque a gente pode pensar assim,
ah, Senhor, tem outros adequados aí, mas eles não quiseram, só tem eu mesmo, né? Então vai assim mesmo, né? Não, se o Espírito não quiser te usar, Ele não vai usar e pronto, Senhor Jesus. Mas se você está ali, é porque Ele te escolheu, Senhor Jesus. Aquela situação foi inadequada e tal, mas a gente vê tudo o arranjo do Espírito. Era algo que, uma experiência que eu precisava passar para que o Senhor falasse comigo, me mostrasse, olha, eu uso quem eu quero. Porque, né, tempos depois, né, anos depois, eu passei por outra experiência, já contei aqui também para os irmãos, né, eu estava com depressão, estava passando por um monte de situações e tal, e ali me sentindo inútil, eu não estava lendo a Bíblia, estava totalmente fora, né, Senhor Jesus, ele com muita tristeza, muito peso no coração e tal, e o Senhor me deu a oportunidade de pregar o Evangelho, e ali o Espírito falou claramente, prega o Evangelho, Senhor Jesus, e eu reconheci a voz do Senhor. Eu falei, Senhor, não tem como, olha a minha condição, não tem meses aí que eu não leio a Bíblia, não oro, não faço nada, como que o Senhor vai me usar? Aí o Senhor falou, olha, abre a boca, eu escolhi te usar. Aí o Senhor faz você lembrar, né, a experiência que você passou, é Ele que escolhe. Eu falei, amém, Senhor, eu vou obedecer, né? E aí abri a minha boca e o Espírito falou, Senhor Jesus, para trazer salvação para aquela pessoa, né, para aquele irmão, ó Senhor Jesus. Então é tudo a gente perceber que o Espírito, ele tem algo para ser operado na vida das pessoas e ele quer nos usar, Senhor Jesus. Não é por situação de estar adequado ou inadequado, óbvio, né, se eu estiver desfrutando o Senhor, me enchendo o Espírito, mais oportunidades, Senhor Jesus, situações vão acontecer, mas o Espírito, ele quer avançar, como a gente viu aqui, né, o Espírito foi conduzindo eles, aconteceram situações aqui, né, o João Marcos não aguentou, foi embora, Senhor Jesus. Mas os apóstolos estavam ali, não mediam esforços, passaram pela mesma situação, mas tinham clareza da obra do Espírito. João Marcos estava muito novo ainda, não tinha clareza, né, e depois ele pôde passar por experiências e pôde ser útil, né, mais lá na frente a gente vê, ó Senhor Jesus. Mas a gente tem que perceber que era o Espírito que estava no comando, né? Uma hora estava Barnabé na frente, Senhor Jesus, porque Deus queria usar Barnabé, queria usar a sua maneira, como eu compartilhei no início, Senhor Jesus, né? O Senhor, talvez você tenha uma maneira de falar, mas a sua maneira de falar não vai alcançar tantas pessoas como a maneira do outro irmão. Então não é uma questão de exercitar mais o Espírito, de saber mais coisas e tal, de estar sendo usado ou não, mas é realmente de ter essa simplicidade, de deixar o Espírito fazer, de realmente você se colocar de lado e deixa o Senhor usar outra pessoa. Não é por questão de estar mais adequado ou não, mas é para que o Espírito alcance aquilo que Ele deseja, né? O Espírito é o responsável, né, por preparar a noiva, preparar a igreja, como já compartilhei essa semana, né? Nós individualmente estamos cheios de falhas, né? Somos humanos e tal, mas quando você se une ao Senhor, você está ali num propósito como igreja, usando o seu dom para o Senhor, ali todas as suas falhas são cobertas, Senhor Jesus, porque, né, aquilo que falta em você está no outro irmão, aquilo que falta no outro irmão está em você, e aí é o corpo é perfeito, Senhor Jesus, existe essa perfeição, então esse trabalhar tem que ser no corpo, por isso que os irmãos já vêm nos alertando, olha, o dom é para a igreja, se Deus nos deu algum dom, é para a igreja, para a edificação, e essa edificação acontece com o falar dos apóstolos e profetas. O apóstolo é o enviado de Deus, o profeta é aquele que leva a palavra de Deus, então tudo é feito por Deus, Senhor Jesus, a gente só precisa ser canal adequado, é isso que o Senhor está aguardando de nós, o Espírito é responsável, Ele que escolhe quem Ele vai usar, então Ele inverteu a ordem e não houve problema, porque aqui estavam duas pessoas que deixaram para nós esse exemplo de ser usado pelo Espírito. Barnabé estava na frente, Paulo estava ali, né, aprendendo, não havia dificuldade, e quando ele exercitou o dom, ele que era o último, né, o Espírito colocou ele em primeiro, Senhor, não houve soberba, não houve ambição por parte de Barnabé. Ô Saulo, calma aí, você entrou agora, já quer sentar na janela, Senhor Jesus. Não, Barnabé percebeu, opa, é tudo pelo Espírito, e deram continuidade, não mediu esforços para fazer a vontade de Deus, né? Então o irmão até nos encorajou em mensagens anteriores, né, que antes, né, Barnabé estava em primeiro, Saulo em último, e aí o Senhor foi
trabalhando, ele foi exercitando o dom e o Espírito pôde usá-lo. Então isso também é encorajamento para nós. Hoje eu posso olhar para a minha condição, para a minha situação e falar assim, hoje não está legal. Mas se eu perseverar, né, como os irmãos têm mostrado para nós, né, não é questão de chegar, de cruzar a linha de chegada, mas de continuar correndo. Não é ganhar a guerra, mas continuar na luta. Não é conhecer toda a fé, mas é guardar aquilo que Deus está confiando. Então é um processo. Deus vai falando, você vai guardando, você vai obedecendo, Senhor Jesus, e o Espírito vai te usando. É isso que está mostrando para nós, é tudo pelo Espírito. A ordem foi estabelecida pelo Espírito. O Espírito os separou, eles tiveram maturidade, crescimento de vida, né? Aprenderam a ouvir o Espírito e perceberam, opa, é o Espírito que vai fazer todas as coisas. Ele começou, ele vai terminar, é a hora dele. Mais para frente a gente vê que Paulo e Barnabé se separaram, houve uma discussão, e a gente fica olhando ali quem está certo, quem está errado. Paulo está certo, porque Paulo continuou sendo mostrado na Bíblia, Barnabé não. Não, cada um tinha uma característica. Depois disso, Paulo quis, né, o Senhor quis usar Paulo, quis usar Silas. Houve situação ali onde foi levantado Timóteo. Senhor Jesus, e Barnabé foi aperfeiçoar, foi cuidar dos irmãos. Ó Senhor Jesus, foi lá, né, cuidar de João Marcos, depois João Marcos volta, né, Senhor Jesus, e foi super útil ao ministério, né, escreveu o Evangelho de Marcos, né, que é na verdade o Evangelho de Pedro, né, ele relatou, ele foi um cooperador de Pedro. Por quê? Porque alguém usou seu dom de maneira adequada. Então o Senhor está mostrando para nós, é tudo pelo Espírito. Barnabé não tinha o mínimo problema com a inversão da ordem, aquilo que o Espírito queria fazer, ele respeitou o Espírito, no seu coração estava tudo tranquilo, tudo limpo, ele não contestou, não murmurou, não reclamou, ele simplesmente percebeu, olha, eu estou no Espírito, vou continuar vivendo pelo Espírito. Né? O ser humano caído, cheio do pecado, né, tem esse princípio de Satanás de querer se colocar na frente, né, de querer aparecer, de ambicionar algo. Senhor, mas a gente tem que viver no Espírito mesmo. Senhor, não estou ambicionando nada para mim. A questão é que tudo está debaixo da ordem, da determinação do Espírito. E quando eu sempre compartilho essa palavra ordem, né, não quer dizer só mandar, né? Ordem também quer dizer colocar cada coisa no seu lugar. O mundo está um caos, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, mas quando você está vivendo no Espírito, você vê cada coisa se encaixando, tudo debaixo do arranjo de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso que mostrou nos nossos dias é a mesma coisa. Deus é quem está determinando, Senhor Jesus, por meio do Espírito, né? Está fazendo todas as coisas para poder realizar a obra de Deus. O que eu preciso fazer é estar no Espírito. Né? Aí ele falou, se surgir no meio do caminho um problema, né, no nosso coração, o Espírito vai ter que nos colocar de lado, vai ter que trabalhar em nós para depois poder nos usar novamente. A gente só vai perder tempo. A gente precisa realmente, né, ouvir, né, ver aquilo que Deus determinou e ser simples, dizer sim, amém, para aquilo que o Espírito determinou. É o Espírito quem faz, é o Espírito que coordena, é Ele que gerencia todas as coisas, Senhor Jesus. Por isso eu tenho que me encher do Espírito, Senhor Jesus, para poder ouvir o Espírito e ser usado por Ele. Não vou me encher de poder para sair por aí, olha, eu sou poderoso, faço e aconteço, Senhor Jesus, não. Mas é para que o Espírito cumpra a sua vontade. A gente precisa realmente, né, ir diante do Senhor, deixar Ele nos usar, Senhor Jesus. Há um tempo atrás eu vi uma história de um irmão, Deus deu para ele o dom da cura, né, e ele começou a curar pessoas e ele, depois com o tempo ele se ensoberbeceu, né? A situação dele de cura acabou virando um show, né? E ele curava e tal, e fazia, acontecia. Ele começou a se desviar do caminho do Senhor. E um dia uma pessoa que ele amava muito, né, ali no palco ali, caiu ali por uma situação de doença e tal, e ele tentou curar a pessoa e não conseguiu fazer nada. Aquela pessoa, né, faleceu ali. As pessoas se revoltaram com ele, achando que ele era um charlatão, espancaram ele acabou ficando numa cadeira de roda, né? E aí passou um tempo, ele, né, deixou de seguir o Senhor e tal. Depois de um tempo ele começou a perceber a obra de Deus na vida dele, e aí ele encontrou com um amigo, né, de muito tempo. Esse amigo era cadeirante, era paraplégico, e ele também estava na cadeira. Encontrou com esse amigo tratou ele muito mal, e ele percebeu, poxa, eu tinha o dom de curar, não podia ter curado meu amigo, e agora eu não tenho mais o dom. Mas aí ele orou ao Senhor, ele viu, Senhor, esse encontro aqui não é à toa, ele se encontrou dentro de uma loja de roupas, e aí ele falou, Senhor, deixa
me dá a oportunidade de orar por ele, mas ele não queria conversar, o amigo não queria conversar com ele, ele não pôde orar. E aí ele olhou, olha, essa camisa aqui eu acho que ele vai gostar. Aí ele foi lá, pegou a camisa, orou a camisa, crendo, né, que um amigo ia experimentar aquela camisa naquela loja, né, e ele ia poder ter esse dom. E ele ficou ali orando ao Senhor, se afastou, e o amigo pegou e experimentou aquela roupa. Quando experimentou, o Senhor o curou. Ele levantou da cadeira de rodas e saiu andando. Mas aí nessa hora ele não queria mais fama. Ele simplesmente saiu e seguiu o caminho dele. E aí Deus foi restaurando de novo nele a fé. Porque simplesmente ele obedeceu o Espírito. Ele percebeu ali, né, os erros e tal, e não desistiu do Senhor. Por isso a gente precisa realmente, né, seguir o caminho do Espírito. Ora a gente pode estar bem, ora mal, mas se eu seguir a determinação do Espírito, o Espírito vai restaurar todas as coisas, o Espírito vai usar, o Espírito vai levantar, que realmente a gente possa viver diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, para que Ele cumpra em nós, né, a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.